Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Voltando aqui à nossa gravação do nosso tema, a grande tribulação, né? Eu quero, nessa hora, falar sobre uma interrogação do que é a grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação será o tempo de maior angústia da história da humanidade. Mateus 24, 21. Palavra do próprio Jesus. Um tempo de maior angústia da história da humanidade, na qual o mundo irá reconhecer como é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Durante esse período, os homens desmaiarão de pavor. Lucas 21 e 26. O pavor será tão grande, vai ser tão pavoroso, que os homens desmaiarão. Jesus disse em Lucas 21, 26. Também diz que morderão a língua de dor. Os homens desmaiarão de pavor e morderão a língua de dor. Apocalipse 16 e 10. E as potências do céu serão abaladas. Marcos 3, 25. Você já pensou as potências do céu sendo abaladas? A gente vê que um trovão forte ia dar um susto, um choque, né? Você imagina. Ainda não aconteceu as potências do céu ser abaladas. Nunca se viu dizer que as potências do céu um dia já foi abalada. De terremoto que Jesus falou já houve, né? Já houve vulcão, já houve vários sinais na terra. Mas a Bíblia diz que na grande tribulação as potências do céu serão abaladas. Já pensou nisso? Já pensou que pavor? Já pensou que tensão terrível vai ser isso? Mas Jesus disse que será assim, na grande tribulação, né? Agora, os propósitos da grande tribulação. Quais os propósitos da grande tribulação? Primeiro, levar os homens a se arrependerem de seus pecados. Durante a grande tribulação, os homens ainda terão oportunidade para se arrependerem de seus pecados, embora que nem todos se arrependerão, dizem Apocalipse 9, 20 e 21. Eu preguei esse assunto ontem na igreja. E agora estou gravando aqui em áudio, né? Durante a grande tribulação, os homens ainda terão oportunidade, sim, para se arrepender de seus pecados, embora que nem todos se arrependerão. Apocalipse 9, 20 e 21. E também Apocalipse 16, 9 a 11. Tá bom? Esses são os propósitos, quer dizer, uma parte dos propósitos da grande tribulação. Ainda sobre os propósitos da grande tribulação, também é para preparar o povo judeu para receber o Messias, porque eles não receberam, eles rejeitaram. Os judeus rejeitaram a Jesus, João 1, 11. E ainda estão esperando o Messias. Mas durante a grande tribulação, através do testemunho dos 144 mil e das duas testemunhas, a nação de Israel reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias prometido. Daniel 12, 1, Zacarias 12, 10 e Zacarias 13, 8 e 9. Então até hoje os judeus estão esperando o Messias porque eles
não aceitou o Messias do jeito que veio, né? Eles esperavam, eles acompanhavam as profecias bíblicas, mas eles pensavam num Messias diferente. Ele pensava no Messias que ia chegar aqui, estabelecer o seu reinado, seu império, e que montasse o seu exército, o seu poder militar, e fosse para a guerra contra Roma, contra os romanos. Por quê? Porque ele estava debaixo do poder de Roma, né? O poder político era de Roma, o poder militar era de Roma, então ele estava ali debaixo. E os judeus é um povo que não é de ficar debaixo. Eles não se conformam de ficar abaixo, né? É um povo destinados a estar por cima, está reinando sobre tudo, sendo cabeça e não cauda. Porque até mesmo porque foi essa a promessa que Deus fez para os judeus. Mas o judeu é daquele tipo de crente que ele só quer as bênçãos. Mas ele não para ver o que é que eles estão fazendo, as besteiras que está fazendo, se está dentro da vontade de Deus, né? O seu viver, as suas atitudes, a sua maneira de agir. Então eles esperavam o Messias que viesse com um império forte, superando o de Roma, e derrotasse Roma e tomasse o poder político e o poder militar. Mas só que Jesus não veio assim, né? Jesus virá assim. Ele virá assim, dessa forma. Lá em Apocalipse 19, ele virá desse jeito. Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele virá como o leão da tribo de Judá, tá? Mas a sua primeira vinda não foi assim, a sua primeira vinda foi de servo. A sua primeira vinda foi de cordeiro, para tirar o pecado do mundo, para chamar os homens ao arrependimento, ao reino do céu, por amor. Foi a sua bondade, misericórdia de Deus, graça de Deus, revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para chamar os homens ao arrependimento. Então ele veio como servo. E por isso os judeus não entenderam. Porque os judeus são exaltados, arrogantes, prepotentes. Os judeus querem viver como um pedestral, né? Com exceção de alguns, porque teve aqueles que se converteram a Cristo, com Cristo aqui na terra. Teve aqueles que se converteram, é a minoria de convertida, a minoria é cristão, faz parte da igreja, mas é a minoria. Na sua maioria, não. Na sua maioria, eles preferiram ficar com a Torá, a lei, né, do que aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Por isso que eles gritavam blasfemo, blasfemo. Expulsavam Jesus do templo, perseguia Jesus porque ele achava que Jesus era um blasfemo, dizendo que era o Filho de Deus. Não podia aceitar como um filho de Maria e de José, né, povo da Judéia, pudesse vir aquele que é filho do Todo-Poderoso. Eles não puderam entender isso. Não puderam entender porque que não veio da elite do judeu, e sim da Judéia. A Judéia era a periferia, né, dos judeus, a periferia de Israel. Era visto como muito pequeno, muito baixo, muito, vamos dizer assim, muito sem cultura. Mas só que Jesus veio de lá. Jesus veio de lá e chamou quem era de lá, porque os da elite não acompanhou Jesus.
Acompanhou Jesus os da Judéia. E Jesus os preparou para que desse início, ele, aliás, exerceu o seu ministério com esses e os preparou para que desse início à igreja, né, de onde manou para nós os gentios, tá bom? Então, também faz parte dos propósitos da grande tribulação preparar o povo judeu para receber o Messias, né? Deus vai enviar 2 profetas, 2 poderosos, os 2 mais poderosos profetas que a terra já conheceu, que é Elias e Moisés. O que é Moisés? Tem gente que acha que é Enoque, mas Enoque, para mim, é um tipo do arrebatamento da igreja, que Enoque foi arrebatado. Enoque agradou tanto a Deus que Deus arrebatou Enoque para si. É o caso da igreja. A igreja vai agradar tanto a Deus que Deus vai tirá-la da terra. E até mesmo que nós temos uma promessa lá em Apocalipse 3:10, feita à igreja fiel, a fiel Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da tentação que há de vir para tentar todo o mundo, para provar todo mundo, toda a terra. Então, por quê? Porque guardou a palavra da perseverança. Tem muita gente desistindo do evangelho porque não consegue perseverar. Não tem a paciência de Deus. Não tem. Acha que já tem muitos anos na igreja e Cristo não voltou ainda. Mas, meu irmão, que você vê como muitos anos, para Deus é como um dia, diz a palavra de Deus. Por isso que você tem que ser perseverante. Por isso que Jesus disse, aquele perseverar até o fim será salvo. E aí a promessa lá para a igreja de Filadélfia, a fiel igreja de Filadélfia, foi essa, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da tentação, da provação que há de vir para provar todos os moradores da terra. Isso é a grande tribulação. Isso é o império do anticristo. Deus vai guardar a igreja disso aí, do império do anticristo. Mas a igreja tipo as 5 prudentes, as 5 sábias, que levou azeite de sobra, né? Azeite de reserva. As 5 loucas, imprudente, relaxada, que leva a vida cristã de qualquer maneira. Não, essa fica aí. Essa vai bater na porta, a porta vai estar fechada, mas a prudente, ela entrou para as bodas do Cordeiro. Jesus veio buscá-la para o casamento, tá certo? Aleluia. Então, também são esses os propósitos. Deus preparar o povo de Israel, que rejeitaram a Cristo, para que eles agora aceitem. As testemunhas vai estar pregando lá na praça de Jerusalém, as 2 testemunhas. E 144 mil jovens, que vai ser tirado das tribos de Israel, 12 mil cada um, de cada tribo, vai estar espalhado no mundo inteiro, pregando ao povo. Continua pregando ao povo. Muitas conversões, eu creio que muitas conversões vai existir, porque agora os crentes que levou na brincadeira, né, os crentes que não deu prova da sua fé, eles vão se arrepender e eles vão aceitar Jesus para valer, embora passe pela grande tribulação. Mas é como eu disse num vídeo anterior aqui, o sofrimento com toda intensidade é só 3 anos e meio. 3 anos e meio será brando. Será a grande tribulação também, porque quando Cristo abrir o primeiro selo, vai sair um cavalo branco com um cavaleiro nele, e ele sai com arco, e arco é instrumento de guerra, arco é arma de guerra. E ele já sai para guerrear. Agora diz que ele já sai vitorioso e para vencer. O que é que você entende com vitorioso para vencer? Eu entendo porque ele vai sair eleito, as nações já vão
ter reunido a confederação de nações que o apoiarão, já vai estar, já tá com a eleição de um homem, né? E aí, quando o selo for aberto, Satanás vai ser autorizado a penetrar nesse homem para fazer a humanidade sofrer sem pena, sem dó. Porque Satanás não tem dó de ninguém, tá bom? Mas esse instrumento humano, ele já vai estar eleito. Ninguém sabe se é um presidente do Brasil, se é um presidente da Alemanha, se é um presidente lá da Europa. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A gente sabe que terá influência de Roma. Alguém lá de Roma, não sei se é o anticristo, ou pode ser o anticristo, ou se é o falso profeta, o líder religioso. Alguém de Roma vai estar aí entre essas duas bestas, porque levanta uma besta do mar, que significa povo, governo, eleição, o mar significa povo, e levanta uma besta da terra, religião, líder religioso. Muito poderoso, muito influenciador, tá? Que vai apontar para o anticristo, que vai ser assistente do anticristo, que vai defender o anticristo. Porque o anticristo vai estar na condição de político, e político não é muito acreditado, não é verdade? Político mesmo fazendo o bem, já deixa as pessoas com a orelha em pé, né? Mas vai ter lá um religioso de muita influência, muito acreditado, de muita credibilidade, dizendo que o anticristo é o cara, é esse, entendeu? Esse vai resolver o problema da fome, etc, etc, etc. Mas eu creio que na primeira fase já será de tribulação, porque quando Cristo abriu o primeiro selo que soltar o cavalo branco, né? Ele simultaneamente também soltará mais 3 cavalos. O vermelho, que é o de guerra, o preto, que é da fome, e o amarelo, que é o da morte. Então haverá guerra, fome e morte já na primeira fase da grande tribulação. Eu peço até a tua opinião, você que é um estudioso da Bíblia, você que é um pesquisador, você que gosta de buscar as revelações, né? Você que também, como eu, ama Apocalipse, ama as profecias de Daniel. E eu disse aqui no vídeo anterior, se você quer conhecer Apocalipse, se você quer as revelações de Apocalipse, primeiro vá conhecer Daniel, as profecias de Daniel, tá certo? As profecias de Daniel abrem as portas para você conhecer Apocalipse, tá bom? Então você vai ver, penetra lá nas profecias de Daniel e seja um bom intérprete, né? Das profecias de Daniel, quando você aprender a profetizar a profecia de Daniel, que na verdade já está profetizada, ou já está interpretada, entendeu? São profecias sem mistério. As profecias de Daniel não tem mistério. O anjo diz para Daniel o que vai acontecer e depois o próprio anjo revela, o próprio anjo interpreta para Daniel, tá? Agora, Apocalipse já é mais misterioso. Tem muito simbolismo, né? Então mas Daniel lá, o anjo está falando e está interpretando para Daniel. Cumpre na risca todos os números dados pelo anjo Gabriel, que aparece na oração de Daniel. Todos os números que ele dá, cumpre na risca, desde a ordem da saída do povo para restaurar Jerusalém, né? A ordem que Ciro deu, porque os persas tinham derrotado o Nabucodonosor e tomou o poder
lá da Babilônia. Aí já eram os persas que estavam governando, e quem dá essa ordem é Ciro. São dois governos. O governo está dividido entre, né, eu sei muito bem de Ciro, outro, perdão, eu esqueci agora, tá? Você sabe que a idade não perdoa. Então eu esqueci agora o outro. Mas é aquela parte da estátua que é de prata, que a estátua está com o braço encruzado, e os braços significam dois. Então serão dois impérios que vão se juntar e tomar o governo da Babilônia da mão do poderoso Nabucodonosor. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo cativeiro, né? Mas só que chegou a hora que Deus disse, está na hora de cair Nabucodonosor. E aí os persas se juntaram, né? E os dois impérios persas se juntaram e ganharam, tomaram a Babilônia de Nabucodonosor, e agora quem dá a ordem de saída já é Ciro, não é Nabucodonosor. Por Nabucodonosor eles ficariam ali a vida toda escravos, mas Deus derrubou Nabucodonosor e Ciro, rei da Pérsia, dá a ordem de saída de Israel para restaurar Jerusalém. E foi o que o anjo disse: e até Jerusalém ficar restaurada, habitável, com muro pronto e tudo, a cidade, a nação estruturada. O anjo disse que seria 7 anos. E depois ele disse mais 62 anos, que forma 69. E ficou uma semana fora. E essa uma semana fora vai se cumprir lá no reino do anticristo. Essa uma semana só fora é o império do anticristo, que vai se cumprir. Então a profecia de Daniel são profecias que falam de todo o império na face da terra. Todo o império. Desde o império de Nabucodonosor, da Babilônia, como até o império do anticristo. As profecias de Daniel não se cumpriu como muitos pregam. Tem muita gente na internet. Cuidado com esses teólogos da internet, que eles querem dizer que os 7 anos, os últimos 7 anos da profecia de Daniel já se cumpriu também. Não, nada disso. Daniel profetiza, tanto em Daniel 9, né, como Daniel 2, como Daniel 7, ele profetiza os impérios desde Nabucodonosor da Babilônia até o império do anticristo. Tá bom? Então nunca aceite esse negócio de que as profecias de Daniel já se cumpriu. Não. A profecia de Daniel vai se cumprir no último império, que é o do anticristo, de 7 anos. Tá bom? Então, e outra coisa, já é mastigadinha, não tem esse negócio de... o anjo não falou de mistério, de simbolismo, né? Não falou nada disso. Ele falou e ele mesmo interpretou. Tá certo? Vai terminar lá no império do anticristo. E só falta esses 7 anos para se cumprir. Os 7 da restauração de Israel já aconteceu. Os 62 semanas, que é 62 anos, são semanas de anos. Já aconteceu quando o Cristo, o Messias, foi tirado da terra. Tá bom? Já aconteceu, certo? Depois que Jesus entrou lá em Jerusalém, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que Jesus entrou lá, no meio daquela semana, Jesus foi morto. Então foi tirado, já aconteceu. O que é que falta agora? Falta uma semana de anos, que significa 7 anos se cumprir no império do anticristo. Tá certo? Então, glória a Deus. Então vai ser isso aí.
Um dos propósitos da grande tribulação é isso, preparar o povo judeu para receber o Messias que eles rejeitaram, eles agora vão receber com dor, com sofrimento. Porque na hora que o Messias resolver entrar no templo, o templo que ainda vai ser construído, o Messias falso, o anticristo, na hora que ele resolver entrar no templo, lá, o falso profeta entrar no templo, para querer ser adorado, aí os judeus vão despertar. Eles ainda está com os ouvidos endurecidos, mesmo com Elias e mesmo com Moisés, ou com os dois profetas pregando, eles ainda vão estar endurecidos. Mas quando o abominável da desolação entrar no santo dos santos e querer sentar lá, querendo ser Deus e querendo ser adoração, aí Israel disse, opa, pula fora. Aí Israel rompe com ele. Por quê? Porque Deus já tratou desse pecado de idolatria de Israel. Pecado de idolatria não penetra mais no meio do povo de Israel. Porque essa escravidão lá da Babilônia, levado por Nabucodonosor, já foi Deus tratando com eles da idolatria, do pecado da idolatria. Né? Quando Israel saiu de lá, nunca mais Israel foi idólatra. Nunca mais Israel, né, aceitou outro Deus que não seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que eles prosperaram. Por isso que hoje é a nação mais poderosa na terra. Por isso que é a maior economia da terra. Diz a história que os homens de maior renda estão lá em Israel, são povo de Israel. Ganha para o povo dos Estados Unidos e ganha para o povo chinês em poder econômico, tá? Deus pôde cumprir o propósito de prosperidade. De salvação ainda não. Mas Deus vai cumprir, porque Deus prometeu a Abraão que seria um povo próspero, um povo cabeça e não cauda, né? E que seria também um povo salvo. Mas para se salvar, eles vão ter que passar pela grande tribulação, e eles vão ter que ir para a praça, clamar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, publicar na praça de Jerusalém, que está aceitando Jesus. E aí Jesus então vai dar poder. Olha, Jesus não vai dar poder para eles vencer, o próprio Jesus vai vencer o anticristo para eles. Porque se você pegar a estátua de Daniel lá, você vê que sai uma pedra. E essa pedra atinge os dedos da estátua. Né? O império do anticristo está lá nos dedos, que é os dedos de ferro. Os pés é ferro e é barro. Então é poder e é fragilidade, é grande e é pequeno. Significa o quê? Significa as nações hoje. Os reinos hoje, significa isso. Reino maior, reino menor, nação mais poderosa, nação menos poderosa, nação nadando em dinheiro, poder de rico, e nação passando fome. São os impérios, são os impérios de hoje, do tempo da igreja. Mas quando findar a missão da igreja, Cristo vinha arrebatar a sua igreja, ele deixou essa pista. Quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, virá o fim. Tá? Aí agora vai entrar o império dos dedos, que é o anticristo. Mas a pedra que vem lançada, que não é de mão humana, ela virá e ela atingirá os dedos da estátua e espedaça, vira pó toda aquela estátua. Né? Quem vai vencer o anticristo é o próprio Jesus. Porque o povo judeu agora sim tomou a posição certa, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não está mais a sua confiança, a sua fé não está mais na Torá, na lei que eles lê todos sabem na sinagoga, e acham que a salvação está naquilo ali, mas eles reconheceram que Cristo
é o Messias, que eles rejeitaram, e que por isso Deus vai mandar o falso Messias para enganar eles, mas Deus vai salvá-los. Né? E Paulo diz que eles serão salvos, serão enxertados de novo, porque eles foram tirados, né, da oliveira, ou da figueira, um negócio assim, a oliveira, a figueira, uma coisa dessa. Ele foi tirado de lá e a igreja, o gentio, foi enxertado no lugar dele. Agora, Cristo já tirou a igreja da terra, aí Cristo agora, com arrependimento dos judeus, Cristo agora volta a enxertar ele novamente lá naquela figueira. Ou é a oliveira, me perdoa que eu agora me fugi também, se é oliveira, se é figueira, uma coisa dessa. Tá certo? E eles vão dar fruto. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Fica aqui essa parte que eu pude explicar nessa manhã, que eu pude explicar o que é a grande tribulação e os propósitos da grande tribulação, se Deus quiser. Amanhã, ou ainda hoje mesmo, eu vou voltar com mais propósitos da grande tribulação. Porque eu disse uma parte dos propósitos, mas eu tenho mais propósitos aqui da grande tribulação, tá bom? Deus abençoa, faça todo o procedimento para que o YouTube possa espalhar esse meu vídeo, como os outros vídeos também. Esse já é o